Estou feliz de estar aqui nessa noite, com essa responsabilidade, também sentindo o peso da tal dada para a gente. Eu queria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 16. E depois, querido, eu queria que você pulasse comigo para o versículo de número 38, amém? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 16, e depois verso 38. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Verso 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Eu queria que você se assentasse agora, em nome de Jesus. Rapidamente, eu quero de novo agradecer a oportunidade me dada. Eu queria dizer já que, rapidinho, o que o Campinho está vivendo lá, nesses dias, na igreja. Nós estamos vivendo um projeto lá, nesse mês de setembro, que é Vencendo o Mal que Há em Mim, né? Baseado no tema de Mateus, capítulo 15, versículo de número 19, quando Jesus vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas o que contamina é o que sai do coração, porque do coração do homem é que está toda a impureza, maldade, adultério, homicídios, tudo está dentro do ser humano. E a gente está vivendo esse congresso lá, todas as quartas-feiras no mês de setembro, né? Vencendo o mal que há em mim. E essa proposta é justamente viver e voltar a um evangelho genuíno, um evangelho onde, para vivê-lo, tem que negar a si mesmo, um evangelho em que não sai apenas das palavras, mas que depende muito das práticas, da verdade dele vivenciada. Então eu queria desde já, se os irmãos não estiverem com nenhum trabalho aqui às quarta-feiras, convidar você, tem sido uma benção. Quarta-feira agora foi algo tremendo lá, e eu creio que até o final do mês de setembro, nós estamos vivenciando lá um evangelho genuíno, né? A volta do evangelho. Só para você ter noção, os dias em que nós vivemos, são dias que estão tão destituídos do evangelho genuíno, estão tão deturpados, tão contrários ao evangelho, que nós estamos nos adaptando a vir para a igreja, não mais para cultuar ao Senhor. As pessoas estão se adaptando a vir para a igreja para receber do Senhor. E quando a gente tem essa visão, a gente não recebe, porque a gente tem ido muito mais atrás da bênção do que do abençoador. E o segredo de ser abençoado não é ter a bênção, o segredo do ser abençoado é ser bênção. Quando Deus chama Abraão, Deus não diz para Abraão: Abraão, tenha bênção. Deus diz para Abraão: ser tu uma bênção. Então essa essência do evangelho, de uma fé genuína, tem sido tirada do nosso meio, tem se esvarido do nosso meio. Isso tudo mediante a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade totalmente capitalista, uma sociedade totalmente egocêntrica. Estamos vivenciando dias em que as pessoas só pensam em si, né? Só pensam no se dar bem, e valores tão invertidos, aonde eu consigo detectar o valor do outro pelo que ele usa, pelo que ele tem e pelo que ele possui, e não mais pelo que ele é. Então, o próximo tema a ser trabalhado é ser igreja ou ter uma igreja. Então a gente vai estar trabalhando esse tema lá, o que é ser e o que é ter uma igreja. E eu quero convidar você, querido, já de antemão também a participar conosco, e queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele: querido, é tempo de ser igreja, não ter igreja. Amém? Voltando ao evangelho genuíno, amém, irmãos? Glória a Deus. Pois bem, deixa eu entrar aqui na mensagem. O livro de Hebreus é um livro bastante interessante, é um livro em que a gente consegue aprender muito com ele. Quem são os hebreus? Que texto é esse? Que carta ou epístola é essa direcionada aos hebreus? Por que essa epístola é direcionada a esse povo? Primeiro, quando o autor dos hebreus, ele escreve aos hebreus, está tendo um problema dentro da igreja dos hebreus. Que problema é esse? Eles estão se destituindo da sua fé, estão abrindo mão da fé que adquiriram e que ganharam pela graça, por intermédio de Jesus Cristo. Eles estão agora se corrompendo de novo.
eles se converteram, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, receberam o amor de Deus derramado pelo sangue de Jesus na cruz, e vivenciaram essa maravilha, vivenciaram esse tamanho amor, mas agora, devido ao tempo, devido às perseguições, devido aos problemas, devido às dificuldades, eles estão se corrompendo, eles estão deixando de vivenciar esse verdadeiro amor, eles estão abrindo mão de tudo que eles sentiram de verdade, eles estão abrindo mão da fé genuína, para viver de volta a sua vida religiosa, a sua vida de práticas, de leis, de teorias, e por obras sem a fé. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o autor escreve aos Hebreus, o que me chama a atenção nessa carta, irmãos, nessa epístola, é que no versículo de número 16, que nós lemos, todo o capítulo 11 vai falar da fé. Então o autor está simplesmente demonstrando para eles, que a fé não tem como ser abandonada, ela não tem como ser virada de costas, ou as costas para ela, porque aqueles que assim fazem, provavelmente vão estar rejeitando o amor de Deus, e rejeitando-se o amor de Deus, quase que se torna impossível retornar a Ele. É o que o autor dos Hebreus está dizendo nos versículos anteriores. Olha só que coisa tremenda. Agora, pastor Daniel, então você está dizendo que se eu me desviar, eu não volto? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que recebe o amor e depois nega-o de novo, provavelmente essa pessoa está dizendo o seguinte: olha, provei do amor, isso não é tão bom assim, eu prefiro voltar e viver a vida que eu tinha antes. Provavelmente esse camarada vai endurecer o seu coração e vai abrir mão da fé do Senhor Jesus. Por isso o autor vai dizer o seguinte, que aqueles que provaram o dom da fé, o amor de Deus, e se desviaram dele, esse se desviar não é ir embora da igreja, esse se desviar é pessoas que provaram o dom de Deus, mas preferiram não mais vivenciá-lo, preferiram não mais querê-lo. E a gente vai vendo que isso acontece nos nossos dias. De que maneira? Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Nós nos desviamos do amor, da graça de Deus, quando nós incrementamos, quando o Evangelho deixa de nos bastar, quando o Evangelho não mais nos basta. É o que mais a gente tem vivenciado nos dias atuais. É um Evangelho que precisa ser acrescentado, um Evangelho que não basta mais eu chegar aqui e dizer para você: meu filho quer ser crente, quer seguir a Jesus, então tá bom, vem, negue-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O Evangelho, ele está sendo produzido ou investido de forma diferente. De certo que eu falei lá na igreja esses dias, eu disse: queridos, se não for por Jesus, não é pelo dinheiro, se não for por Jesus, não adianta ter outra coisa. Você pode ficar rico, você pode ter tudo nessa vida, mas se o Filho, de fato, não for a essência do teu viver, o teu caráter não vai mudar, e o amor de Deus vai estar passando de lado de você. Porque o Evangelho genuíno é aquele que nós olhamos e dizemos: Senhor, Tu nos basta. Quantos podem dizer isso nessa noite? Jesus, Tu me basta. Se Jesus não te basta, tem alguma coisa de errado. Se Jesus não é o essencial para você, tem alguma coisa totalmente incoerente. Tem algo que não está indo bem. Porque Jesus, Ele é o único que é o autor e consumador da nossa fé. Querido, Jesus é o que de fato tem poder para mudar a tua vida. De fato, nada mais pode mudar a vida do ser humano. Porque o ser humano se destituiu-se da imagem de Deus. O ser humano deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele se desconstruiu por causa do pecado. Ele se distanciou de Deus. E a Bíblia vai dizer que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Porém, da mesma forma, Jesus
nos reconciliou com Deus de novo, nos tornando de novo a imagem e semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Ser a imagem e semelhança de Deus é viver na essência de uma santidade, de um caráter, aonde o nome do Senhor é visto através da sua vida, aonde a glória de Deus é revelada através de você, aonde alguém vai poder olhar e dizer: ali vai um homem que tem a presença de Deus. Não porque prega, não porque canta muito, não porque toca muito, mas porque ele tem a santidade de Deus na vida dele. O caráter de Deus está sendo restituído a cada dia de novo. É tempo do evangelho não viver da boca para fora, mas ser vivenciado de dentro. Quem crê nisso? O evangelho que salta da nossa alma. E aí a gente vai vendo algumas coisas que estão sendo deturpadas, e uma delas é a fé. E eu rapidinho, nesse tempo que eu tenho, eu queria comentar sobre a fé com você. O texto que você leu comigo é um texto tão lindo. No verso 16, se você reparar, o texto está dizendo o quê? Que Deus não se envergonhou desses homens. Se Deus não se envergonhou deles, obrigado, profeta, dá um beijo no final. Se Deus não se envergonhou deles, é porque Deus se envergonhou de alguns. Deus se envergonha de alguns. Você lembra de Jesus dizendo? O que Jesus vai dizer? Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Serão reprovados diante de Deus. Então, se Deus não se envergonhou de alguns, automaticamente tem alguns que, se Deus tivesse que falar, falaria ao contrário, dizendo: como eu me envergonho deles. E aí de repente alguém está me olhando e está dizendo assim: que é isso, isso é impossível. Eu vou te dizer que é possível. Jesus, numa das suas palavras, vai dizer que no dia, no tão sonhado dia, haverão algumas pessoas que baterão na porta do céu tentando entrar. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Aí eles vão argumentar o quê? Mas Senhor, pregamos, mas Senhor, louvamos, mas Senhor, curamos enfermos, mas Senhor, expulsamos demônios. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, praticamente Jesus está dizendo assim: fizeram tudo isso para vocês mesmos, nunca foi para mim. Tudo que vocês fizeram foi para se engrandecer. Tudo que vocês fizeram foi para a sua vaidade. Tudo que vocês fizeram foi para acrescentar sobre vós a fama, o sucesso. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ah, Jesus amado, ei, escute o que eu quero te dizer, querido. É tempo de você voltar a fazer tudo para Deus de novo. É tempo de você ter uma vida onde o nome do Senhor é glorificado. Aí algumas pessoas dizem: mas pastor, não tem mais cura. Mas pastor, o cego não vê mais. O paralítico não anda. Sim, sabe por quê, querido? Porque a essência do evangelho se foi. Hoje eu prego um evangelho para encher a minha igreja. E eu digo que aqui quem cura sou eu. Vem para cá que eu curo você. Eu digo que na minha igreja a prosperidade é certa. Vem para cá que você que tem um carro vai ter 2. Querido, eu fico irado, desculpa, eu sou assim mesmo, tá? Quando eu vejo na televisão, é claro que vocês veem também, e eu vejo num comercial de uma das emissoras,
Alguém que aparece lá bonitão, sabe, cheio de ouro, nos States, e diz assim: eu era pobre, não tinha nada, e agora eu estou rico. Tinha um carro, tenho 3. Tinha uma casa, tenho 4. E aí quando ele vai terminar, ele não vai dizer que ele é de Jesus. Quantos já viram isso? Aí alguém vai olhar para mim espantado e eu vou dizer: isso não é o Evangelho. Eu estou para ver alguém chegar na igreja e dar um testemunho tipo do Evangelho. Sabe qual é o testemunho tipo do Evangelho? Irmão, eu era do mundo, tinha 4 casas, me converti a Jesus e abençoei vidas que não tem nenhuma. É duro, né, irmãos? Mas é o Evangelho. Quer viver o Evangelho na sua essência? Quer agradar a Jesus? Esse dia lá na escola bíblica dominical, a gente estava falando das mulheres vindo na igreja. E a gente estava falando do pudor, da responsabilidade das vestes dela. E eu falei para as irmãs que o que Paulo diz a Timóteo, dizendo: olha, a boa aparência da mulher não tem que estar nos vestimentos. A boa aparência, na verdade, da mulher, o que tem que ser visto na mulher é as suas boas obras. E aí rolou aquela discussão, como sempre, EBD é terrível, pega fogo. E as mulheres: não, mas eu venho bonita mesmo, porque há um jargão na igreja. Qual é o jargão na igreja? Venha com o seu melhor. Não é isso que dizem na igreja? O tempo inteiro a gente aprendeu isso. O tempo inteiro a gente aprende: meu irmão, vem com o seu melhor. Vem com o seu melhor para adorar a Deus. Só que o melhor para adorar a Deus não é as vestes. O melhor para adorar a Deus é quando eu penso no outro. Quando você se preocupa em entrar aqui dentro e saber que tem alguém do teu lado que não tem o que comer, e você vai dividir o que você tem. Isso é honrar ao nome do Senhor. Isso é glorificar ao nome de Deus. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e eu sentei no banco da igreja, e quando eu sentei eu olhei para o lado, e eu vi o irmãozinho lá com o sapato boca de jacaré, aberto mesmo, igreja humilde. E o Senhor começou a me incomodar no culto todo, quanto aquele irmão está com aquele sapato de boca de jacaré. E eu não tinha dinheiro, não tinha onde comprar com cartão. O que eu fiz? Disse: Deus, não dá, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui outro dia. E o Espírito Santo me incomodando. Eu botei Deus à prova, coisas que a gente não deve fazer, porque a gente sempre perde. E eu disse: se o número do pé dele for o mesmo que o meu, tá bom. Hoje não, mas o meu sapato era novo, agora eu estou com um caidinho aqui. E eu fui, chamei aquele irmão para não constranger e disse: irmão, não é por você. Para não constranger, ele disse: é por mim. Eu quero muito te abençoar, posso? E ele disse: pode. Eu falei: troca de sapato comigo. E eu olhando para o pé dele, ele não vai dar no meu pé. E a gente foi para o banheiro da igreja, 2 homens dentro do banheiro da igreja. Já imaginou, irmão? Homem já é terrível no banheiro, não é mulher não. Mulher no banheiro, um mexe na roupa da outra. Homem, se ficar do meu lado, me olhou, qual é? Não é assim? Homem é um instinto agressivo. E a gente trocou de sapato, eu botei aquele sapato dele boca aberta. Não fui para casa com aquele sapato, confesso. Entrei no carro, já tirei e joguei no lixo. Eu não prestava para nada. E troquei aquele sapato. Aí a gente fica pensando assim: Senhor, a minha alegria está em conquistar. E Deus está dizendo: a tua alegria está em compartilhar. Você pode dar glória a Deus por isso? A gente fica com a alegria de conquistar. Ah, se eu tivesse aquele emprego. Ah, se eu tivesse aquele carro. Ah, se eu tivesse aquela casa. Ah, se eu tivesse aquele dinheiro no banco. E Deus está dizendo: meu filho, a alegria não está aí. A alegria está em poder abençoar. Aí eu vou te dar um segredo para você ser abençoado. Quer ser abençoado? Seja benção. Porque Deus só abençoa aquele que compartilha. Porque se Deus te abençoar, meu irmão, e você não entender que o que você tem, que o que Ele tem te abençoado é para abençoar o que não tem, a torneira da bênção de Deus vai se fechar. Porque a visão de Deus é fazer gente rica da graça, do amor e da bênção de Deus. Essa é a visão dele. Então,
Pois bem, se há pessoas que Deus se envergonha, eu não quero falar deles. Eu quero falar dos que Deus olhou e disse: tenho prazer de que me chamem de Deus. Eu tenho prazer de ser chamado de Deus por eles. E aí, a gente vai vendo que o que me faz ser prazeroso aos olhos de Deus, o que me faz vivenciar, quando Deus olhar para mim e dizer: nesse eu tenho um prazer, e dele eu não me envergonho, esse é o meu filho amado. Eu fiquei pensando acerca desse texto, irmãos. Que texto lindo. Você já parou para imaginar? Você está dentro de uma galeria, dentro de um grupo, aonde Deus bate no peito, olha para você e diz: eu me orgulho de você. Eu tenho prazer em ser chamado de teu Deus. Eu tenho prazer de me relacionar contigo. Nada impede de Deus olhar para dentro de você e também declarar para você, quando você o diz, que o ama. E aí Deus vai falar para você: eu também te amo. Homens que, quando Deus olhou, o agradaram tanto, que Ele fez questão de dizer que se orgulha deles, que tem prazer em ter uma intimidade com eles. Que homens são esses? Homens que a Bíblia vai dizer que a terra, o mundo não era dignos, ou seja, o século que eles vivenciaram, o tempo em que eles habitaram, no seu tempo de vida, o mundo em que eles habitavam não era dignos de tê-los, porque eram totalmente diferentes de uma perspectiva mundana. Eram homens em que iam na contramão do seu século. Eram homens que não correspondiam à expectativa da sociedade. Qual é a expectativa da sociedade, irmãos? Eu vi uma pesquisa esses dias, pasmem. Fizeram uma pesquisa com jovens cristãos e jovens não cristãos na faculdade Mackenzie, uma faculdade presbiteriana. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa pesquisa, descobriram que os mesmos sonhos de um jovem cristão é tão igual aos sonhos de um jovem mundano. A mesma coisa. Ou seja, pegaram um jovem secular do mundo e perguntaram para ele qual era o sonho dele. Ele virou e disse: eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter uma boa profissão, eu quero poder viajar. Pegaram um jovem cristão e disseram para ele: qual é o teu sonho? E ele disse: eu quero ter um bom carro, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter condição financeira para viajar e ter uma boa profissão. É errado isso? Não, jamais. Aonde está o erro? Sabe onde está o erro, irmãos? É que o mundano pensa para ele, e o cristão, ele até pode pensar numa boa profissão, ele pode até pensar em crescer, deve pensar em crescer, mas ele tem que pensar nisso para a glória do nome do Senhor. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Sabe o que isso me leva a entender? Estamos vivendo uma geração em que Deus está ficando em segundo plano. Estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão buscando para si, sem buscar mais de Deus o que Deus quer que eles sejam. Eu quero que você escute o que eu quero te dizer, irmão. Deus continua sendo o centro de toda a humanidade. Sem mim, nada
podeis fazer. Eu quero chamar a tua atenção e dizer, querido, se Jesus não é mais o centro da tua vida, nessa noite, eu quero te dar uma palavra profética, e dizer, Jesus quer ser o centro da tua vida. Ele precisa ser o centro da tua vida. Aí, a gente fica pensando, o que nós estamos nos tornando, que fé é essa? Será que a gente está com fé? Ou seja, será que a gente está com pensamentos positivos? Será que a gente está com fé de verdade? Ou a gente apenas está querendo alcançar os nossos e as nossas maiores ansiedades? Qual é a ansiedade do século? Qual é a ansiedade do ser humano nos dias atuais? É ter, é conquistar, é adquirir. Será que hoje nós encontramos pessoas que podem olhar e dizer, querido, eu não quero ser como essa sociedade. A igreja, ela não pode se deixar influenciar pelo que acontece lá fora. Você já viu que o homem tem se tornado cada vez mais egocêntrico, cada vez mais olhado para si. Então, o homem que se torna presunçoso, amante de si mesmo. Timóteo vai dizer que estamos vivendo tempos, Paulo vai dizer a Timóteo, que surgirão homens cada vez mais presunçosos, amantes de si mesmo, egocêntricos, egoístas, desobedientes de pais, desobedientes de mães, buscando seus próprios proveitos, mais amantes do mundo do que amantes de Deus. Agora eu te digo, olha para a sociedade, olha o tempo em que vivemos e vê se nós estamos vivendo isso. O que importa é que eu me dê bem, o resto que se lasque. O que importa é que para mim as coisas deem certo, eu não estou nem aí para o outro. O que importa é que eu tenha e chegue aonde eu quero, ainda que eu tenha que pisar em algumas cabeças para alcançar. Estamos vivendo tanto isso. Você hoje pega um ser humano cada vez mais amante de si mesmo. Sabe o que é um homem amante de si mesmo? É um homem que não nega mais os seus desejos, pratica mais a sua vontade. Você pega um ser humano hoje, 40 anos de idade, ele olha para uma criança de 4 anos, e ele sente desejo por ela, e em vez dele olhar e falar, isso não agrada a Deus, ele olha e diz, se eu estou desejando é o que eu quero. Ele vai lá e se torna um pedófilo. Você pega um ser humano hoje que olha e diz, tenho vontade de matar, e a vontade que deu no coração dele, ele vai lá e realiza, ele vai lá e mata. Você pega pessoas hoje que diz, quero roubar, e ela vai lá e homens que dizem, vou adulterar, e vão lá e adulteram. Mais amantes de si mesmo do que amantes da vontade de Deus, mais voltados aos prazeres da sua carne do que para agradar a Deus. A gente vive uma sociedade, uma geração desta forma, e como sempre acontece, geralmente a sociedade acaba influenciando a igreja, e dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas que querem viver a sua própria vontade. Dentro da igreja nós vamos encontrar pessoas que estão aqui apenas para realizar aquilo que querem, aquilo que desejam. Pessoas que estão dentro da igreja apenas para conquistar as suas ansiedades, e não mais para fazer a vontade de Deus. Aí eu costumo chamar essas pessoas, sabe de quê? Torcedores. Sabe o que é um torcedor? Você viu o jogo hoje, Flamengo e Fluminense? Fala nisso, deu ruim aí para os tricolores. O que acontece no jogo? Maracanã lotado, os jogadores vão entrar, um ferro. Quem já foi no Maracanã aqui? Sabe como é que é? A adrenalina salta. Entra o primeiro jogador, os torcedores gritam o nome dele.
Entra um segundo jogador, todo mundo grita. Entra todo mundo gritou, festejou. O técnico, o nome do goleiro, do atacante, do reserva. Se aquele time, pastor Jorge, perde, o mesmo que gritou, elogiando, é o mesmo que vai gritar, xingando. Ele grita quando entra, mas aquilo que ele tinha na sua expectativa que acontecesse, não acontece. É o mesmo que sai de lá, blasfemando, xingando, murmurando. Isso é torcedor, está cheio de gente assim dentro da igreja. Pessoas que entram dentro da igreja torcendo para ver o que pode acontecer na sua vida. Aí Deus, que é conhecedor de tudo, não dá, porque não é bobo. A pessoa faz beicinho, cruza bracinho, bate pezinho no chão e vai embora, porque não foi feita a sua vontade. Deus não está aqui para fazer a vontade do homem. Deus não necessita do homem. Quem depende e precisa do homem somos nós. Quem necessita de Deus somos nós. Sem a presença de Deus, quem vai para o ralo, desculpe o termo, somos nós. Olha os valores invertidos. A gente vem para a igreja para ver o que é que Deus vai fazer, quando na verdade eu tenho que estar na igreja pelo que Deus já fez. Tem gente dando dízimo para ser abençoado. Dízimo não é para ser abençoado. Alguém dá dízimo do que não ganhou, irmão? Tu já deu dízimo sem ganhar nada? Pô. Alguém já pegou dinheiro que nem tem porque não ganhou? Como é que vai dar dízimo? Ninguém pode dar dízimo daquilo que não ganhou. Se eu não ganhei nada, como é que eu vou dizimar? Eu dizimo daquilo que eu já ganhei. Então eu não dou para ser, eu dou porque eu fui. Gratidão, reconhecimento, amor. Eu reconheço que eu tenho porque Deus me abençoou. E eu reconheço isso nele. E sou grato a Ele por isso. Valores invertidos. Lá na igreja eu costumo dizer, querido, se você vir trazer a tua oferta, teu dízimo aqui na frente, achando que vai botar 20 e receber 40 lá fora, eu convido você, vai comer cachorro quente e beber Coca-Cola na pracinha com a tua família. Porque o princípio de dar dízimo e oferta é gratidão. Quer ser abençoado, reconheça o que Deus fez na tua vida. Então pense comigo. Olha a geração deturpada em que vivemos. Aí poucos são os que Deus pode olhar e dizer: eu tenho orgulho de ser chamado seu Deus. Sabe quem são esses? São os que Deus está procurando até hoje. A Bíblia diz em João 4: eis que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Sabe qual é a diferença do torcedor e para o adorador? É que o torcedor, ele só quer ganhar. E sabe do adorador? O adorador é aquele que olha para Deus, escute, e diz assim: Senhor, com bênção ou sem bênção, com vitória ou sem vitória, com a cura ou sem a cura, com a porta aberta ou sem a porta aberta, tudo indo bem ou tudo indo mal, não importa, eis-me aqui para te adorar. Será que se Deus olhasse nessa noite ele encontraria? Deixa ele te ver, levanta a mão aí e dá um brado de glória a Deus. Caminhando para o final, deixa eu terminar falando do conceito de fé que vivemos. Será que você tem vivido a fé? Ou será que você tem vivido apenas uma expectativa ansiosa para que algo aconteça? As maiores frustrações dentro de uma igreja é porque tem pessoas que estão vivenciando apenas uma expectativa da concretização de um sonho. Estão vivendo apenas uma expectativa de uma realização de algo que ele deseja que aconteça na sua vida. Pessoas que estão dentro da igreja frustradas porque aquilo que eles acreditavam que tinham que acontecer
não aconteceu. Aquilo que eles esperavam que ocorresse, não ocorreu. E aí a gente vai ver um bando de gente infeliz dentro da igreja. A gente vai ver um bando de cristãos que podiam entrar pelas portas da igreja para celebrar, tristes, amargurados, chateados, pensando em ir embora, porque parece que Deus não está aqui, porque parece que Deus esqueceu dele, porque parece que Deus lhe abandonou, parece que Deus não quer ter relacionamento com ele. Pessoas em que acreditam por causa de um não ganho do que ela desejava, se frustraram com o próprio Deus. O número de desigrejados tem aumentado cada vez mais. Algumas pessoas têm tentado fazer disso uma referência, uma desculpa, para poder não estar mais em comunhão. Só que Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor vai dizer: não deixai de congregar, como diz e como faz alguns. Antes, quanto mais vedes que o dia do Senhor está próximo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: eu preciso estar contigo. Não tem bênção de Deus se não estiver na comunhão, amém? É na comunhão que Deus ordena a sua bênção. Agora, entenda, para a gente terminar. Eu compreendo quando a gente se entristece. Eu compreendo quando a gente cria uma expectativa e aquilo não acontece, aquilo mexe com a gente. Eu compreendo quando as coisas que eu mais queria não vieram. E porque não vieram, eu botei tanta fé que isso me entristeceu. Esses dias eu peguei um rapaz, um diácono, ele foi lá e ele falou comigo assim: pastor, estou frustrado. Eu falei: por quê? Porque hoje eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu botei maior fé que Deus ia abrir a porta. Eu saí de casa profetizando: é minha essa porta, eu vou entrar por ela. Foi Deus quem mandou essa entrevista para mim. E quando eu cheguei lá, a porta não se abriu. E eu fiquei chateado com Deus, porque Ele manda eu ter fé, Ele manda eu profetizar. Quantos aqui já profetizaram algo que não aconteceu, irmão? Seja sincero. Ninguém aqui é maluco, né? Não somos malucos sozinhos, tem uma galera com a gente. Quantas vezes a gente disse: hoje vai ser um dia abençoado. Ah, Jeová, hoje vai, hoje vai. Não é assim? Profetiza. Vai. Mete bronca. Aí você chega lá, já dá de cara com problema. Aí você vai chegar no final do dia: Jesus, profetizei, declarei que o meu dia ia ser uma bênção, só prova hoje. Tudo dá certo para você? Diga a verdade. Para mim não. Tem hora que as coisas dão errado. Então essa perspectiva de que o cristão tem que ganhar sempre, não é fé. Essa perspectiva de que tudo que eu profetizo acontece, não é fé. Essa perspectiva de que o que eu declarar, Deus tem que fazer, não é fé. É uma perspectiva onde eu quero que as minhas ansiedades sejam realizadas. Olha aí, irmãos. Isso não tem nada a ver com fé. Isso tem a ver com desejo. Com o que eu quero que aconteça de bom para mim. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é hipócrita. As coisas dão ruim, como diz na gíria da venda. Às vezes a gente se fala e diz: hoje deu ruim.
Às vezes as coisas não acontecem como nós esperamos. Às vezes a cura não vem. Estou mentindo. Pastor Silvedi, o neto dele no hospital, ele levantou da sua casa, foi lá no hospital, o menino ia morrer, botou a mão na criança, na incubadora, pastor Jorge, e declarou: Senhor, eu sou o teu sacerdote, Senhor, eu sou pastor, eu sou teu servo, cura o meu neto. O neto dele morreu, irmãos. Deus levou. Ele foi para casa chorando. Quando ele chegou em casa, Deus virou para ele e falou: tu pode ser sacerdote, tu pode ser pastor, tu pode ser meu filho, mas o Deus ainda sou eu. Expectativa não é fé. Desejar que as coisas aconteçam para dar certo não é fé. Não é errado, mas não é fé. E as pessoas estão confundindo fé com expectativa da igreja. Pessoas estão confundindo fé com anseios realizados dentro da igreja. É tempo de dar um basta para isso, Rodrigo. Eu tenho que te avisar, meu irmão, nem sempre aquilo que tu quer vai acontecer. Não vai. A gente vai orar por enfermos não vão ser curados. Apesar de termos autoridade dada por Jesus para botar a mão nele e ele ser curado. Temos autoridade, a igreja tem, mas às vezes não vai acontecer. Vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego, e Deus não vai abrir. Aquilo que tu deseja muitas das vezes não vai acontecer, não vai, irmão. Não acontece comigo, ninguém aqui é diferente. Nem tudo que eu quero vem, nem tudo que eu desejo acontece, porque nem tudo que eu desejo eu espero significa que é a vontade de Deus para a minha vida. Nem toda oração que eu faço eu vou ouvir sim de Deus. Nem sempre quando tu botar o teu joelho para orar, Deus vai te responder naquela hora. A sensação é que temos que Deus nos abandonou. A sensação é que temos nesses momentos é que Deus parece ter se esquecido de nós. Isso é só sensação, porque Ele tem te gravado na palma das suas mãos. O não de Deus também é resposta. Aleluia. O espera de Deus também é resposta. Há uns 13 anos atrás, 12 anos, eu não tinha o que comer, não tinha aonde morar. Minha filha, que tinha acabado de nascer, não tinha como sustentar. Fui morar no alto de um morro, de uma favela que eu nunca tinha morado. Estava acostumado, fui nascido e criado na Sulacap. Quem conhece Sulacap? Nascido e criado ali. Não sabia o que era uma favela. Orando toda noite, de madrugada. Foi o tempo em que mais eu busquei a Deus. Pregava a Bíblia, peguei a Bíblia, irmão, para ler. Eu li ela umas 5 vezes. De Gênesis a Apocalipse. Jejuava, subia montes. E Deus mandava esperar. Quase que eu desisti. Certo dia, no alto do morro, no pico do morro, dobrei o meu joelho dentro do banheiro e desci. E o pensamento que estava dentro do meu coração era: melhor voltar para casa, deixar minha esposa com a mãe dela e voltar atrás. Mas ao mesmo tempo o meu coração também dizia: não desista. Desci o morro, parecia que eu estava entrando dentro de um lago depressivo. Sabe quando a angústia toma conta do teu coração, que você quer chorar e não chora?
angústia é tão grande que nem lágrima cai. Eu estava assim. Fui para o ponto do ônibus, 7 horas da manhã. Cheguei lá, não tinha ninguém. Queria sentar no meio-fio e gritar, chorar de dor na alma. Até que de repente uma voz por trás de mim declarou dizendo: vai dar tudo certo. Aquela canção, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu ouvi a voz e ela disse de novo: vai dar tudo certo. Quando eu olhei para trás, o ponto que estava vazio, tinha um homem passando por trás de mim. E quando ele chegou no meu lugar onde eu estava, ele cantou o refrão dessa música. A presença de Deus inundou o meu ser. E o choro saiu, mas não mais de angústia, mas de alegria. Uma semana depois, Deus me restabeleceu. Uniu a minha família e me abençoou. Hoje, para a glória de Deus, nós somos abençoados por Deus. Nem tudo que a gente quer acontece da forma que nós esperamos. Se coloque de pé para a gente orar e terminar. Então, pastor, eu vou fazer o quê? Então, pastor, o que eu faço? O que eu faço quando nem tudo que eu quero dá certo? Eu vou te dizer que a solução não é abandonar a fé. Expectativa de anseios não tem nada a ver com fé. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Eu quero terminar dizendo o que é fé para você de verdade. O que é fé para você de verdade? O que é a fé do Evangelho de verdade? O que é de fato ter fé? Ter fé é maior do que uma mera expectativa. Ter fé é maior do que um anseio desejado a ser cumprido. Ter fé é caminhar sem ver. Ter fé é abrir mão do que eu tenho, do que eu sou. Ter fé é correr risco de vida ainda que eu morra. Ter fé é ouvir a vontade de Deus para a minha vida, abrir mão do que eu quero para mim, para ver a vontade de Deus se realizar em mim. Abraão, homem de fé, sai da tua terra e do meio da tua, vou para onde? Não importa, vem. E Abraão diz: se é Deus quem está mandando, não importa o que eu não estou vendo. Se é Deus quem está falando, não importa o que vai acontecer. Eu creio que a vontade de Deus, ainda que para mim seja ruim, ela é boa, perfeita. Vem Abraão, vem Abraão. Ter fé. Enoque, toda a tua sociedade está corrompida. Toda a tua geração está perdida no pecado. Vai cair também, Enoque. Não tem para onde correr, Enoque. Desiste. O caminho é esse. Não tem mais jeito. Não vou me corromper. Eu creio na justiça de Deus. Eu creio na justiça de Deus. Deus olha para Enoque e o translada para si. Homens que a terra não era digna de Deus. Homens que Deus olhava e dizia: eu não me envergonho dele. Ter fé
Raabe, uma prostituta, cidade de Jericó, entra os espias lá. Ela diz: eu ouvi acerca do Deus de vocês. A Bíblia diz no livro de Hebreus que a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu ouvi acerca do Deus de vocês. Raabe, tu vai morrer. Se alguém nos pegar dentro da tua casa, tu vai morrer. Raabe, os soldados vão vir aqui. Desista. Raabe diz: eu creio no Deus de Israel. Foi salva ela e toda a sua casa. Ter fé é abrir mão. Ter fé é continuar mesmo quando as coisas não dão certo. No Evangelho não é vencedor quem ganha sempre. No Evangelho é vencedor quem não desiste nunca. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: renova o teu ânimo, firma o teu joelho de novo. Ai, refirma os teus passos de novo. Não acabou aí, há uma promessa de Deus para você. Levanta, sai da caverna, sai daí, não é o teu lugar. Vem para fora dela. Põe a mão no teu coração. Pai, nos dê dessa fé. Alimenta a nossa alma com a tua fé. Dai-nos esse dom, Jesus. Que possamos, meu Pai, caminhar a despeito de ver, a despeito das nossas expectativas acontecerem ou não. Que possamos caminhar em direção aos teus pés. Que possamos caminhar em direção às tuas promessas. Que possamos caminhar em direção aos teus desejos, aos teus planos. Porque os teus planos são maiores que os nossos. Abra a visão espiritual. Abra os olhos espiritual da tua igreja. E que possamos, meu Pai, ter tanta fé. Que nós possamos ter fé para que as coisas aconteçam. Mas que também tenhamos fé para que quando as coisas não acontecerem, permanecemos de pé para te adorar. Levante as suas mãos para os altos. Levante a sua cabeça, crente. Tu é filho de Deus, tu é servo de Deus. Levanta a tua cabeça. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Ainda que os teus sonhos não realizem-se, ainda que as tuas expectativas não aconteçam, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse: vem, marchem, continuem, prossigam, vale a pena, no final tem recompensa. Quem acredita nisso, levanta a mão bem alto. Aplauda ao Senhor. Glorifiquem a Ele em nome de Jesus.